Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para uma aula sobre colonização espanhola aqui na América Hispânica, dentro de um processo aí de administração. Então, chama a vinheta e cuida! Muito bem, sejam todos bem-vindos. E aqui a gente fala sobre essa colonização espanhola na América, assim como também o processo de administração desse território, desse terreno novo para os europeus, sobretudo para os espanhóis, logo após a dominação de povos como mexicas, que eram os astecas, de povos como os maias, os incas, que foram sobrepujados, que foram dominados, que foram humilhados e dizimados. Esse processo de colonização e dominação sangrento, os espanhóis, pensando em seu lucro mercantilista, lembrando que o mercantilismo era o tipo de regramento econômico que os reis adotavam, principalmente os reis ali da Espanha, os reis de Portugal, durante esse contexto aí do absolutismo dos estados modernos. Então, eles visavam que, para eles enricarem, eles necessitavam de cada vez mais metais preciosos e novos terrenos, novos territórios, para eles poderem ali dominar. No caso, a América, com as grandes navegações, foi esse território almejado. E os espanhóis assim fizeram. Vieram até a América, começaram a processar a sua colonização, inicialmente por meio de conflitos, por meio de dominação. A população indígena foi praticamente dizimada. Nós tivemos aí epidemias que também mataram aí grande parte da população indígena. E lembrando que logo depois desse processo, o que a coroa espanhola buscou? Buscou administrar. E essa administração ela foi visando, acima de tudo, a exploração do metal precioso, a busca por metal precioso, para assim o rei poder manter a sua riqueza e as suas contas. Muito bem, jovens, os primeiros espanhóis, digamos que responsáveis, encarregados de administrar esse processo colonizador e administrador das riquezas produzidas na América Espanhola, foram chamados de adelantados. No entanto, a coroa da Espanha estava pensando na seguinte maneira: delegar essa colonização, essa administração a terceiros, que seriam os adelantados, e eles iriam, por custo próprio, começar a administrar, mas, além de eles administrarem, eles teriam o dever de cuidar da justiça, das regras, daquele local onde eles estavam colonizando e também guardar as fronteiras para não ocorrer invasão. Não obstante, no entanto, o que veio a ocorrer? A coroa da Espanha passa a não ter o controle das riquezas produzidas. E os adelantados estavam começando a não pagar os tributos. A coroa espanhola não controlava a riqueza dos adelantados, que estavam cada vez mais enriquecendo, e esse lucro não estava indo para a coroa da Espanha. Então, meu amiguinho e amiguinha, prestem atenção, a coroa espanhola, que se achava dona da América Hispânica, essa coroa, a rainha, começa a tomar medidas para que os adelantados fossem, sim, administrados, fiscalizados, para que a coroa passasse a receber os tributos. Então entendam que a partir desse contexto, a rainha lá da Espanha passa a adotar algumas medidas que a gente vai ver agora. A rainha Isabel I, em 1503, assim tentando inibir essa falta de regramento e respeito dos adelantados, de não pagar os tributos, de não ter o controle ali para a coroa, ela cria a Casa de Contratação. Então, nesse decreto, essa Casa de Contratação serviria para quê? Para ter o controle político e comercial das terras na América Hispânica. Assim, a coroa iria ter um poder e um controle maior sobre as riquezas da América, uma vez que os adelantados não estavam repassando esse lucro todo para a coroa. E também para evitar os contrabandos. A pirataria estava surgindo, a coroa espanhola assim não lucrava com isso. Então, outro fundamento também da rainha Isabel I foi criar ali o exclusivo metropolitano. É uma espécie de pacto colonial,
as colônias aqui da América Hispânica só poderiam comercializar diretamente com a Espanha. Não poderiam comercializar com outros países, com Inglaterra, Holanda, Portugal, apenas com a Espanha. Essa medida, ela é a medida intervencionista do mercantilismo hispânico da época. Então veja bem, a rainha da Espanha passa a adotar medidas, passa a tomar medidas para que tivesse o controle das riquezas exploradas e produzidas aqui na América. Visando melhorar um pouco essa administração, em 1535 a coroa espanhola cria a ideia dos vice-reinos. Então o que era um vice-reino? Era uma subdivisão do território para que pudesse ter ali um controle melhor e mais administrado, mais organizado. Então, nesse sentido, nós tivemos aí alguns vice-reinos sendo criados para controle descentralizado e para a organização repassando todas as contas, riquezas e produtos comerciados para a Espanha. Além dos vice-reinos, a gente pode citar aqui também as casas de administração, os cabildos. Os cabildos eram unidades menores que existiam ali nas vilas, era uma espécie de assembleia onde se deliberava sobre a política da época, o comércio e a política. Esse controle ele fica mais organizado, uma vez que a América Hispânica passa a ter também uma burocracia, sempre prestando conta lá, anotando tudo para a coroa espanhola. Então percebam, é uma evolução dessa administração espanhola aqui na América. Então, os vices-reis eram nobres advindos lá da Espanha, que eles iriam ter o controle político, financeiro, comercial, o controle geral daquela unidade administrativa que era o vice-reino. No entanto, ainda assim, esse vice-rei, esse nobre, ele deveria obedecer às normas lá da Espanha. Nas unidades administrativas chamadas de cabildos, era a elite local que dominava a política. É como se fosse uma Câmara de Vereadores. E eles iam até aquela assembleia para deliberar sobre a política e as normas que eram impostas lá da coroa da Espanha. E aqui que surge o que chamamos de crioulos, que era aquela elite que surgiu à medida que foi acontecendo aqui na América as gerações após a colonização espanhola. E para finalizar aqui as nossas informações da aula, nós tínhamos a subdivisão dessa administração, dessa sociedade colonial aqui na América Espanhola. Como, por exemplo, no topo da pirâmide nós tínhamos os chapetones. E quem eram eles? Os chapetones eram os espanhóis que vinham até a América, eles eram descendentes diretos ali mesmo da Espanha. E eles eram de uma elite, possuíam minas, terras e passavam também a participar daquela unidade administrativa do vice-reino. Eles tinham um grande poder, tá? E eles eram diretamente da Espanha. Temos também os crioulos, que eram os descendentes desses espanhóis que foram embora para a América Espanhola. E eles também eram de uma elite, apesar de eles terem minas e terras, trabalharem em alguns postos também do governo, eles ficavam a uma unidade abaixo dos chapetones, que ficavam acima. Tínhamos também os mestiços, né, que eram os filhos de indígenas com espanhóis, que eles poderiam ter uma certa liberdade, alguns passavam até se tornar um pequeno comerciante, um capataz, enfim. Tinha uma pequena mobilidade. E lá na parte baixa da pirâmide social tínhamos os indígenas, que sofriam com a autoexploração, sofriam também com a mão de obra quase que escrava, e muitas vezes escrava mesmo, e os africanos, que em menor quantidade do que os indígenas também eram explorados na época. E assim, nós temos a sociedade espanhola na América sendo formada na sua colonização. Então, galera, as informações da aula são breves, são essas. Qualquer dúvida, vocês podem estar aí entrando em contato que a gente vai sanando cada uma delas. Fiquem com Deus e até uma próxima.